Bom, pessoal, nesta videoaula estaremos falando de um recurso que surgiu a partir da versão 3.5 do APL Web, que é a gestão de inventários. Para acessar este recurso, vá ao menu Produtos/Serviços e clique então aqui nesse item Inventário. Observem que nessa área, assim como outros assuntos do APL Web, ele também tem um dashboard. No dashboard do inventário, na área de inventários, nós temos aqui na lateral esquerda os estoques, com o status, se está aberto ou não, e o número de inventários que foi feito para cada estoque listado nessa lateral. Aqui nós temos também os 10 últimos inventários que foram feitos, com a descrição, o estoque que foi inventariado e o estado que se encontra esse inventário, se está fechado, se está apenas validado ou em rascunho. E aqui, caso você queira localizar um inventário específico, ou pelo código, pela referência, ou pela descrição, ou outra informação. Bom, também nós temos aqui, ainda no menu da lateral esquerda, a opção Novo, que ela serve justamente para você criar um novo inventário. Vamos fazer então essa operação para facilitar a compreensão. Clique em Novo. Aqui ele vai pedir apenas essas 3 informações. A data, ele já sugere a data do dia, e lógico, permite que você possa alterar, por exemplo. Vamos dizer que o inventário só vai acontecer na segunda-feira, dia 12. Vamos lá. É um inventário teste direto. Qual vai ser o estoque que será inventariado? Nós vamos selecionar aqui propositalmente esse estoque da loja 2, porque ele tem poucos produtos, então vai facilitar a compreensão na hora da gente fechar o inventário. Vamos criar então o inventário e vamos apresentar aqui a vocês, a princípio, a ficha do inventário. Nesse momento, pessoal, como vocês podem observar, que similar a outros documentos no APL Web, ele entra como um rascunho, certo? Então, ele precisa ser previamente confirmado. No caso do inventário, eu vou falar de alguns aspectos relevantes relacionados ao estado dele. Bom, você só consegue excluir ou modificar quando ele ainda se encontra em estado de rascunho. Se você confirmar, você não tem mais como modificar essas informações, que na realidade refere-se, ou modificar, pessoal, apenas as informações de descrição, data e estoque, São apenas esses 3 dados que você consegue modificar aqui nessa opção modificar. E eliminar já está dizendo, vai permitir que você elimine o inventário, então, tirando ele da sua base de dados, Ele pede uma confirmação prévia e permite que você exclua ou não o inventário. Bom, vamos dar prosseguimento confirmando o inventário. Ao confirmar, observem, pessoal, que ele passa agora de rascunho para validado. E me habilitou agora outros recursos. Como foi dito, ele desabilitou o eliminar, E me habilitou outros botões com outros recursos, ok? Para iniciar o processo de inventário, nós vamos iniciar falando para vocês que a coleta poderá ser feita através de um coletor de dados, que é clicando nesta opção, ele vai abrir a tela que lhe permitirá coletar através de um coletor de dados. Como vai funcionar isso, pessoal? O seu coletor tem que ter o recurso de Wi-Fi, você tem que conectá-lo à rede. Aí então, basta acessar o navegador do seu coletor e iniciar o processo de bipagem dos códigos de barra. Nós vamos fazer isso nesta videoaula, pessoal, abrindo uma nova aba no próprio navegador e simulando para vocês como isso vai acontecer numa tela de um coletor. Vamos lá então. Ele é propositalmente recuado para a esquerda e o seu layout obedece à proporção de coletores como a linha 3090 da Motorola. Esses coletores de dados têm uma tela de mais ou menos 640 por 500 e pouco, e esse layout foi feito baseado nessa proporção. Ele já entra, pessoal, com as informações de localização, o que vai me permitir
que eu consiga fazer coleta de dados por sessões, o que facilita bastante a conferência das informações coletadas. Bom, agora, no código de barra, basta então você, através de um leitor ótico ou de um coletor de dados, como eu já falei, iniciar o processo de coleta das informações. Observem que ele já traz na quantidade como padrão, mas possuímos aqui o recurso de pedir a quantidade ao bipar. Para isso, basta você selecionar esta opção. Observem que o próximo código de barra que eu for ler, ele já vai, então, me pedir a quantidade em questão. Vamos dizer aqui que, nesse caso, eu coloquei 10. Foram 10 itens que eu contei desse produto. Vamos ver para aqui um próximo. Vamos lá. E nesse daqui eu vou dizer que, então, foi 5. Observem, pessoal, que ele já fica a última informação, o último código de barras que você bipou na primeira, ou seja, o último aqui foi esse item broche, né, que foi coletado através do código de barras. Vamos pegar outro produto aqui. Bom, esse aqui vamos dizer que foi 4 itens. E só para fechar aqui o raciocínio, observem que ele vai sumarizando aqui então as quantidades que você está informando e dá também a possibilidade, para fechar aqui o recurso de coleta via coletor de dados, ele dá a possibilidade de você conferir essas informações. Como você faz isso? Basta então clicar e selecionar todos os itens, ou ainda clicar apenas nos itens que deseja e clicar no botão conferir. Ele vai pedir uma confirmação prévia, né? Se você quer realmente conferir ou não os itens, e vai então confirmá-los. Observem que só ficou 2 itens a confirmar, ou seja, a conferir, certo? Essa situação, pessoal, é comum quando você inicia o processo de bipar por sessão. Você fecha uma sessão, então muda novamente a sessão e confere, e assim vai fazendo o inventário sessão por sessão, né? Vamos fazer agora a demonstração de como excluir essas informações, também seguindo a mesma linha de raciocínio do botão conferir. Ao invés de clicar no conferir, eu selecionei os itens e vou clicar então no botão excluir. Ele segue a mesma linha de raciocínio, pede uma confirmação prévia e me permite então excluir os itens selecionados. Vamos fazer então aqui a exclusão. Bom, observe que os itens agora estão excluídos. Vamos voltar, pessoal, para mostrar o que aconteceu na tela de gestão do inventário. Observem o seguinte. Vamos só clicar ou dar um F5, né? Dá a mesma coisa. Ele vai então trazer, já sumarizando, os itens que foram bipados no meu inventário. E nesse caso aqui em especial, esses itens já foram bipados e foram conferidos. Vamos ver como isso foi feito. Para isso eu vou agora apresentar a vocês a guia de movimento do inventário, certo? Bom, nessa guia movimento, ele vai mostrar os detalhes, né? Tudo que foi bipado, qual foi a seção, qual foi o produto, a quantidade bipada e se encontra conferido ou não. Ou seja, vamos voltar aqui para demonstrar melhor como funciona essa questão do conferido ou não conferido. Quando você simplesmente bipa o produto, vamos aqui fazer o processo. Vocês vão observar, pessoal, que ele vai pedir aí para vocês informarem a localização, ou seja, a seção que você está bipando. E ele faz ainda uma segunda crítica. Vamos imaginar então que o operador já conferiu a seção S002, como fizemos aqui, como estamos verificando, e vai tentar bipar novamente um outro produto nesta mesma seção. Observem que o sistema já vai dizer que essa localização já foi conferida. Então, ele evita que haja um erro de uma duplicidade de contagem de um operador e outro, visto que o sistema é online e cada operador vai ter a sua autonomia de contagem. Vamos então continuar aqui o processo. Ao bipar o produto, observem então que ele vai adicionar, como eu já falei, o item com a quantidade 1. Se eu desejar que ele fique me pedindo sempre uma quantidade, basta clicar no botão pedir quantidade, no item pedir quantidade, e ao bipar os itens, observe que a cada um ele vai me pedir então a quantidade em questão. Bom, vamos dar
segmento aqui no raciocínio. Observe então, pessoal, que esses dois itens que foram agora bipados se encontram aqui na minha lista de movimentos como rascunho, como apenas lido, né? Ou seja, ele está informando, a gestão do inventário está informando que esses itens foram lidos, porém não foram conferidos, certo? E isso é feito na operação que mostrei a vocês anteriormente, que é selecionar os itens em questão e clicar no botão conferido, certo? Isso fará com que esses itens sejam dados ao sistema como já conferidos, ou seja, você leu e já conferiu as quantidades e confirmou com o sistema. Vamos verificar então aqui, observem que ele mudou o status para vocês. Pessoal, neste momento, quem tem acesso, ou seja, quem é o gestor do inventário, ele consegue visualizar a tela e também consegue excluir um item se necessário, certo? Então, caso deseje excluir esse item, por exemplo, essa tiara que foi bipada novamente aqui, vamos ver aqui como é que isso acontece. Se vocês forem aqui no ficha de inventário, no resumo, eu vou ter então duas tiaras, né, que foram bipadas, que foram lidas, né, neste meu inventário. Eu vou excluir uma delas, então, para mostrar como funciona o recurso de excluir um item aqui na gestão do inventário. Vocês viram como excluir no coletor, mas eu tenho essa opção de fazer isso também na gestão do inventário. Qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que no coletor você só consegue excluir o que não foi conferido ainda, enquanto que aqui na gestão do inventário, quem tem acesso à exclusão consegue fazer esta operação, como vou fazer agora. Vou excluir então essa tiara, ele me pede a confirmação, e vamos voltar aqui na ficha do inventário para constatar que só existe agora então contados um item desta tiara, ok? Bom, desta forma, pessoal, nós podemos então intervir, como estou mostrando aqui a vocês, no caso o gestor do inventário consegue intervir nestas opções, consegue corrigir, consegue conferir, enfim, até fechar o inventário. Bom, é importante informar, pessoal, que uma vez que o inventário seja fechado, você não consegue mais alterar, nem adicionar, nem fazer mais nada com ele, ok? Vamos então, antes de fechar o inventário, mostrar também um outro recurso importante para quem executa esse tipo de operação. É o produtos não contados. Isso vai fazer, pessoal, com que ele traga todos os produtos que existem no estoque, mas não foram contados neste inventário. Se for selecionado sim, como é devidamente detalhado aqui na mensagem, todos os produtos com saldo diferente de zero, apenas os com saldo positivo ou negativo no estoque, no caso no estoque loja 2 em questão, e não foram contados neste inventário, serão carregados nesta tela com alerta. Bom, vamos observar o que ele vai fazer então. Observem, pessoal, que ele trouxe todos os produtos que eu não contei ainda e informando que aconteceu isso, ou seja, constava no estoque e não foi contado neste inventário, certo? Me dá também, pessoal, a possibilidade de corrigir, certo? Claro, voltando a informar que só consegue fazer esta operação quem está devidamente qualificado nas permissões do sistema. Eu não vou falar nesta videoaula com relação às permissões, mas vamos dar continuidade aqui à linha de raciocínio do inventário feito através do coletor. Bom, pessoal, o inventário feito então e conferido, né, precisa então ser fechado. Mas antes de fechar, eu queria ainda corrigir algum desses produtos. Vamos imaginar que o operador que contava não detectou o produto, mas posteriormente foi encontrado no seu estoque. Então, o administrador do inventário vem aqui e pode fazer a correção, visto que ele informou para mim todos os itens que não foram contados. É justamente a informação que me interessa nesse caso. Então, vamos informar qual a seção que eu encontrei esse produto e vamos confirmar, certo? Observem, pessoal, que ele já traz a cada produto a quantidade. Ele me pede a seção onde ele encontrava e me traz a quantidade que ele já tinha anteriormente no estoque. Vamos imaginar, então, que não tinha 10. Eu encontrei, então, apenas 9, certo? Para mim falar de uma outra informação que o inventário gera para você, que é
a diferença. É justamente isso aqui que vai ser gerado como um ajuste no seu inventário no momento que você fechá-lo, certo? Nessa hora que você for fechar o inventário, ele vai lançar esses saldos da diferença em cada produto desse, fazendo o ajuste se necessário. E mais uma observação, pessoal. Ele só faz ajustes em produtos que têm diferença. Por que estou citando isso? Imaginem, nesse caso, nesse produto aqui, que não tem diferença nenhuma. Ou seja, o estoque que tinha anteriormente era 1 e eu confirmei contando que tinha 1. Então, realmente não tem diferença nenhuma nesse estoque. Nesse caso, quando eu fechar o inventário, esse produto não irá ser ajustado. Ou seja, ele entrará na estatística de acertos. Já que nós estamos falando de estatística, ao fechar o inventário, é gerado uma série de estatísticas. E vamos dar uma prévia, vamos falar um pouco dela aqui antes. Bom, é justamente relacionado a essas informações que nós coletamos aqui. Bom, a diferença me diz se tem uma sobra ou se tem uma falta, correto? Se existir uma falta, ele vai me gerar uma estatística no meu índice, na minha análise de faltas do inventário, assim como de sobras e assim como de acertos. Bom, mas um detalhe importante é o seguinte. Esse produto que está informando que tem menos 10, na realidade ele tinha 10 no meu estoque e eu tenho como ajustá-lo. Eu vou fazer 2 fechamentos de inventário, pessoal, para facilitar bastante a compreensão, para facilitar a compreensão nesta videoaula, visto que esse assunto de inventário tem um pouco de complexidade. Bom, se eu fizer o fechamento da forma que está aqui, o que o sistema vai entender, né? Ele vai entender que só deve movimentar produtos que tiveram diferenças, né? E ao fechar, ele vai me pedir 2 modalidades de fechamento. Bom, vamos então explicar como funciona cada uma delas. A primeira opção, pessoal, o inventário parcial, ele já explica aqui como ele vai proceder ao executar esta operação. Ou seja, ele vai movimentar apenas os produtos que foram contados, ou seja, apenas os produtos que você encontrou no inventário. Ou seja, como eu já falei anteriormente, ele permite você fazer um inventário rotativo. E se você vai fazer um inventário rotativo, só interessa movimentar e ajustar quantidades referente aos produtos que você inventariou. Quanto que o inventário geral também informa aqui no parêntese que ele vai zerar produtos não constados no estoque. Ou seja, qualquer produto que você não encontrou neste inventário, ele vai desconsiderar, não vai colocar mais esse produto no estoque. E se existir, ele vai zerar. É o que vai acontecer com esses produtos que estão em alerta aqui, por exemplo. Quando eu fechar com o geral, com o inventário geral, eles vão desaparecer. Bom, pessoal, eu vou apenas explicar o processo de fechamento e vamos deixar para explicar a análise do resultado gerado no fechamento apenas na próxima videoaula. Vamos fazer então o processo com o inventário parcial. Na próxima videoaula, analisaremos o resultado gerado e faremos um outro inventário, apenas fechando ele como inventário geral. Então vamos fechar aqui nessa primeira opção, inventário parcial. Bom, para isso, como eu falei, ele gerou os dados estatísticos, não vamos explicar nesta videoaula, e guardou o histórico deste inventário, ou seja, toda a movimentação que você fez, todo o processo de inventário ficou devidamente registrado no histórico e você posteriormente poderá analisar. E faremos isso na próxima videoaula. Por enquanto é só e até mais, pessoal.